Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 meu povo! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Hoje ainda não foi dia de Atlético principal, o jogo é amanhã contra a equipe da Chapecoense, mas hoje não deixou de ser dia de Atlético. E é um dia muito importante para a gente reavaliar, talvez, uma das maiores falhas da instituição Clube Atlético Paranaense. E a gente precisa sempre lembrar disso. A má utilização da base do clube é há muito tempo um problema que parece solucionável. O Atlético tem uma base que consegue competir em 99% dos cenários. É normal você ver a base do Atlético numa posição entre os principais times do futebol brasileiro nessas competições sub-20. E a gente não vê isso acontecendo, essa transição acontecendo de maneira bem feita para a gente ter esses jogadores contribuindo no time principal. Óbvio que recentemente a gente teve, Bento, a gente teve Mikael no time e tiveram outros jogadores que passaram recentemente provenientes da base. Mas a impressão que a base poderia ser muito mais participativa na montagem de elenco que o Atlético tem hoje, essa impressão eu acho que é uma impressão muito real. Até porque o Atlético, é muito importante dizer, tem um elenco de Série B, tem peças limitadas de nível de Série B. Então, quando você opta por um jogador limitadíssimo de Série B, ao invés de um garoto, você está afetando de alguma maneira o seu presente, porque esse garoto provavelmente vai poder te entregar ou mesmo ou mais do que esse jogador limitado de Série B, e obviamente está impedindo que esse garoto cresça, se desenvolva para te dar o retorno técnico e financeiro no futuro. Então, esse sucateamento da base não deixa de ser burro. O Atlético é um clube burro ao sucatear a base. Mas muito burro. Sabe? Porque a gente vê aqui, por exemplo, vamos lá dar uma olhada. Só fazer uma comparação. Atlético ou Palmeiras, quem se aproveitou mais da base nas últimas temporadas? Atlético ou Flamengo? O próprio Red Bull Bragantino, que é um clube que aposta nessa utilização da base, Atlético Cruzeiro. O Atlético está indo bater na porta do Cruzeiro para contratar mais uma promessa deles. Isso porque a gente não valoriza as nossas. Atlético Santos, Atlético Vasco, Atlético São Paulo, Atlético Fluminense. Todos os times que utilizam muito mais a base que o Atlético para essa composição de um grupo principal, o Atlético e Grêmio, sabe? E a gente vê o Atlético na frente de todos esses times. Isso deveria ser um sinal da utilização desse grupo. Esse grupo ele não tem que ali só completar treino. Esse grupo ele tem que ali, ser parte de uma instituição que, quer revelar. O Atlético quer revelar, o Atlético quer fazer acontecer. Aí você tem, por exemplo, aqui na defesa, você tem o Marcão, que é um garoto que já treinou muito com o principal e parece que foi descartado, ainda muito jovem, 18 anos, mas já poderia ser uma peça utilizável no grupo principal. Você tem o Fábio Lucas surgindo agora de maneira um pouquinho mais sólida, sabe? E óbvio, você tem jogadores de níveis diferentes, mas eu tô falando dos principais destaques. Aí você vai pro meio campo, o Guilherme Bach é um volante que a gente não tem no time principal, com essa capacidade de dar ritmo ao jogo, de tocar na bola a todo momento, de fazer o jogo acontecer, sabe? Aí você tem o próprio Lima, que também é um jogador que a gente foi atrás do Juliano para ter esse meia de mais finalização, pra gente ter esse meia de mais arremate ao gol. Poderia ser mais um jogador que contribuiria muito pro time do Atlético, tem boa pisada na área. Na frente, cara, as opções aumentam. O Vitinho, que tá fazendo um papel de lateral direito muito bom jogador, sabe? Aí você tem aqui, mais quem? O próprio Júlio Santini, ainda meio cru, mas um garoto com muita capacidade. Sorriso, Kaique Ayrton, jogadores que já estiveram com o grupo principal. Então, o que a gente tá vendo aqui são pelo menos 4, 5, 6 peças que entrariam em posições hoje que a gente tem até uma necessidade. Você vai me dizer que você prefere o Raiden Palacios do que o Vitinho?
Você vai me dizer que você prefere o nosso querido, sei lá, Sorriso ao Diório, Babi, tanta gente que já frequentou o ataque do Atlético. Ah, mas Thiago, você mesmo falou que o Sorriso não estava treinando bem. Mas dá uma oportunidade. A gente já dispensou todo o Campeonato Paranaense que poderia ter rodado esse grupo. Sabe? Então, assim, não se justifica. Não se justifica. A gente poderia ter um elenco mais numeroso, com mais alternativas, tanto no ataque quanto na defesa. A gente poderia ter um elenco de mais projeção de futuro, que eu acho que é algo que o elenco do Atlético hoje oferece de muito bom tom. Com o Isaac, com o Tevez, com o Zapelli, com o Esquivel, com o João. Mas a gente poderia incluir mais uns 2, 3 ali, pensando em 2026, pensando em 2027, e desenvolver esses caras na Série B faz todo o sentido do mundo. Faz todo o sentido do mundo. E você olha também para uma perspectiva de retorno financeiro, gente. Não tem para que mentir aqui. O Atlético é um time que hoje ele depende de vendas. Então, assim, deveria ser um assunto tratado pelo Petralha. O Petralha deveria tratar isso como prioridade. Utilizar a base no Atlético deveria ser uma prioridade. Você deveria ter uma cota ali de quantos jogadores, no mínimo, você ter da base. Alguns vão ser melhores, outros vão ser piores. Mas isso fala muito sobre o processo de desenvolvimento que o clube tem com esses garotos, ou que o clube não tem. E deveria ter. Muito se fala da transição, né? Que a transição do Atlético é longe de ser uma boa transição vindo da base para o time principal. Eu acho que a transição do Atlético é uma transição covarde. Porque não querer lidar com um garoto que todo mundo vê que tem potencial e chega no time principal e não corresponde é covardia. Pro jogo de amanhã, sem sacanagem, pelo menos um desses garotos entraria. Pelo menos o Vitinho na lateral direita faria todo sentido pra mim. Todo sentido. A gente foi bater na porta do Maringá e recebeu um pedido de 4 milhões pelo Matheus Moraes, dando um sorriso, sendo esse atacante de característica pra atacar a profundidade. Você reavalia a contratação de mais um zagueiro tendo Marcão. O Atlético gasta dinheiro por não valorizar a base. O Atlético se ferra por não valorizar a base. É complicado, mas é real. Então, assim, quando o Atlético bate liderança de um Campeonato Brasileiro Sub-20, é um momento para se refletir. E para se refletir desses garotos, mas para se refletir da utilização de Léo Dérico ou não utilização. Para se refletir sobre o escanteamento que o João Cruz passou. Para refletir sobre o Arthur Dias, que tá fazendo porra hora no time principal, né? Utilizado. O Atlético tem pelo menos destaques de 2 gerações aí que ele poderia utilizar muito bem e ele se nega. Jogadores que poderiam reforçar o time do Atlético. Se você for parar pra pensar, o São Paulo, ele começa uma viradinha de chave quando bota o Alves e o Lucas Ferreira. Não é o Ferreirinho, o Lucas Ferreira. E o time tem outra cara. Já tá saindo da crise. Aí você vê, por Cruzeiro utilizando o jogador da base, Flamengo optando por jogador da base. O Flamengo teve jogo de Copa do Brasil outro dia decidido por jogador da base, enquanto a gente empatou com o Brusque. Joshua, acho que é o nome dele, né? Então, assim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam.